Nessa aula nós vamos abordar a artéria aorta torácica e abdominal. O nosso enfoque vai ser o cão. Nós vamos utilizar ele como modelo. Essa figura esquemática aqui então representa a circulação como um todo. E é para a gente lembrar o seguinte, que a circulação ela pode ser dividida em grande circulação ou circulação sistêmica, em pequena circulação ou circulação pulmonar. Nessa figura esquemática nós podemos observar aqui o coração, ele dividido nas suas 4 cavidades, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito e aqui acima os dois átrios, o direito e o esquerdo. A grande circulação então ela se inicia aqui no ventrículo direito, que vai ejetar o sangue através desse grande vaso que vai sair do coração e distribuir o sangue para todas as partes do corpo. Esse vaso é a artéria aorta, que é o nosso objetivo de estudo hoje. Essa artéria aorta, então, ela ascende, como a aorta ascendente, faz essa curva, que é o arco aórtico, depois descende aqui pelo corpo, para distribuir sangue para todas as partes do corpo. Tem esse ramo que vem aqui para cima, que a gente vai mencionar daqui a pouco também, para vir para as estruturas da cabeça, do pescoço e do membro torácico. Bem, depois do sangue ser distribuído a todas as partes do corpo pela aorta, esse sangue é coletado por veias e retorna ao átrio direito pelas veias cavas cranial e caudal, terminando assim então a grande circulação ou circulação sistêmica. A pequena circulação ou circulação pulmonar é aquela circulação que vai levar o sangue para os pulmões para ser oxigenado, para fazer hematose. Essa circulação ela se inicia aqui no ventrículo direito, com sangue que vai ser ejetado dessa cavidade pelo tronco pulmonar, que é essa artéria que sai do coração então para levar o sangue para ser oxigenado nos pulmões. Esse tronco pulmonar logo depois se divide nas artérias pulmonares direita e esquerda, que vão até o pulmão para oxigenar esse sangue. Depois esse sangue retorna ao coração pelas veias pulmonares que desembocam aqui no átrio esquerdo. Nesse slide aqui, então, nós temos a representação esquemática do coração dos diversos mamíferos domésticos e a ramificação inicial da aorta neles. Essa primeira figura aqui é do cão, a segunda aqui é do suíno, aqui do bovino e aqui do equino. Vamos analisar inicialmente, então, essa do cão. A aorta está representada aqui. A aorta descendente saindo do coração, esse arco que é o arco aórtico, depois a aorta descendo aqui como a aorta descendente torácica. Reparem aqui que no arco aórtico a gente vê dois ramos saindo aqui do arco aórtico do cão. Esse aqui em amarelo, que é o tronco braquicefálico, e esse em marrom, que é a artéria subclávia esquerda. Acompanhando o tronco braquicefálico aqui em amarelo, nós vemos em seguida ele emitindo dois ramos vermelhos aqui, que são as carótidas comum esquerda e a direita. E depois o tronco braquicefálico se continua aqui em marrom, como sendo a subclávia direita. No suíno é muito semelhante. Reparem bem que nós temos a mesma coisa, um tronco braquicefálico e a subclávia esquerda saindo do arco aórtico. Esse tronco braquicefálico, a única diferença que a gente pode relatar em relação ao cão é que as duas carótidas elas saem num tronco comum, que é o tronco bicarotídeo. E após a emissão do tronco bicarotídeo, o tronco braquicefálico então continua como a subclávia direita. É bom lembrar que esse tronco bicarotídeo ele pode aparecer em alguns cães também, mas o mais comum é esse padrão descrito aqui. Nos bovinos, nós vamos encontrar aqui saindo do arco aórtico apenas o tronco braquicefálico. Não são dois ramos, é um ramo só. E esse tronco braquicefálico ele vai emitir as duas subclávias, a esquerda e a direita, e um tronco bicarotídeo, que emite então depois as duas carótidas comuns, a direita e a esquerda. No equino a mesma coisa. Reparem que é emitido só um tronco braquicefálico do arco aórtico. Esse tronco braquicefálico emite as duas subclávias, a esquerda e a direita, e um tronco bicarotídeo, que vai emitir então as carótidas comuns esquerda e a direita. Nesse slide aqui então, nessa visão esquemática, nós podemos ver aqui a aorta ascendente, emitindo logo os primeiros ramos da aorta que saem são justamente dela, as artérias coronária esquerda e a artéria coronária direita.
Depois da aorta ascendente emitir esses dois primeiros ramos da artéria aorta, ela faz esse arco, que é o arco aórtico. E desse arco aórtico vão surgir o quê? O tronco braquiocefálico e a artéria subclávia esquerda. Do tronco braquiocefálico vão surgir as duas carótidas comuns, a esquerda e a carótida comum direita. Depois do tronco braquiocefálico se continua com uma artéria subclávia direita. Tanto essa subclávia direita quanto a esquerda vão emitir esses quatro ramos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, que são as artérias vertebral, o tronco coste-cervical, a artéria cervical superficial e a torácica interna. Depois disso, cada artéria subclávia vai continuar com uma artéria axilar, na fossa axilar. Nessa figura aqui, então, nós temos a representação esquemática do coração de um cão em decúbito dorsal e podemos ver aqui, ó, saindo do coração, a aorta ascendente, a formação do arco aórtico, depois a aorta descendente torácica e ela passando aqui, ó, no diafragma pelo hiato aórtico para ir para a cavidade abdominal. Então nós podemos ver saindo do arco aórtico o tronco braquiocefálico e a artéria subclávia esquerda. Reparem que o tronco braquiocefálico ele logo emite aqui, ó, a carótida comum esquerda, depois a carótida comum direita e se continua como a artéria subclávia direita. E reparem que tanto a subclávia direita quanto a esquerda vão emitir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ramos. 1, 2, 3, 4 ramos. Quais são esses ramos? Eles vão ser iguais nas duas subclávias. A artéria vertebral, o tronco coste-cervical, reparem que essas duas artérias penetram aqui entre aquela musculatura longa do pescoço e da cabeça, a artéria cervical superficial e a torácica interna. Após emitir esses quatro ramos, a artéria subclávia passa na frente da primeira costela e vai para a fossa axilar, como artéria axilar, para vir vascularizar então o membro torácico. Aqui uma visão muito semelhante à que nós vimos anteriormente, mostrando então a aorta ascendente aqui, saindo do coração, o arco aórtico, depois a aorta descendente continuando aqui na cavidade torácica. Aqui a emissão do tronco braquiocefálico e aqui a subclávia esquerda. Então, acompanhando aqui o tronco braquiocefálico, a gente vê, ó, a carótida comum esquerda, a carótida comum direita e depois a subclávia continuando, o tronco braquiocefálico. Aqui em cima, a saída da artéria vertebral e do tronco coste-cervical. E aqui, ó, a cervical superficial, vindo vascularizar, né, superficialmente, aquela local da junção do pescoço com o tronco. E aqui, ó, a emissão da artéria torácica interna, que a gente vê que ela vem aqui, ó, acima do externo, tá? E ela aqui acima do externo vai emitir vários ramos intercostais ventrais. Aqui uma figura muito semelhante, só que agora mais limpa, né? Só com o esqueleto e as estruturas vasculares aqui e o coração, e ainda traqueia o esôfago aqui. Então nós vemos aqui surgindo do arco aórtico a subclávia esquerda e o tronco braquiocefálico. Na subclávia esquerda está representada aqui, ó, a artéria vertebral. Reparem que a artéria vertebral ela passa aqui pelo forame transverso das vértebras cervicais para ascender pelo pescoço. E aqui o tronco coste cervical, ele se dividindo, né, na artéria cervical profunda, que vai vascularizar profundamente aqui o pescoço, e essa artéria aqui, que passa aqui, ó, abaixo da junção das primeiras costelas com as primeiras vértebras torácicas, que é a artéria vertebral torácica. Essa artéria vertebral torácica é que vai emitir as primeiras artérias intercostais aqui, as 3 primeiras artérias intercostais, ou até 4 às vezes. Aqui então, a artéria torácica interna saindo da artéria subclávia esquerda e emitindo diversos ramos aqui, para cima, que são as artérias intercostais ventrais. E aqui a artéria cervical superficial. Depois disso, então, a artéria subclávia passa à frente da primeira costela e vem para a região axilar, já como artéria axilar, como a gente já mencionou. Repare aqui que se a gente acompanhar a aorta descendente na região torácica, que é a aorta torácica, ela está emitindo aqui, ó, diversas artérias intercostais dorsais.
E além disso, a gente vê um pequeno ramo saindo de uma das intercostais dorsais, ó, que está vindo aqui na direção do esôfago. Tá? Isso é a representação esquemática da artéria broncoesofágica. Essa artéria vem suprir justamente o esôfago aqui na região torácica e também o finalzinho da traqueia e a árvore bronquial. Nessa figura aqui, então, mostrando em maior detalhe a origem da artéria broncoesofágica. Isso aqui é no cão. Lembrando que no cão ele tem duas artérias broncoesofágicas, a esquerda e a direita. Essas artérias broncoesofágicas elas podem se originar tanto das intercostais, da quarta até a sexta, como também diretamente da aorta. Aqui ele mostra então a artéria broncoesofágica esquerda, ela saindo da aorta e se distribuindo aqui no final da traqueia, para os brônquios e também aqui para o esôfago, daí esse nome de artéria broncoesofágica. Do lado direito mostra ela saindo aqui da sexta artéria intercostal dorsal, ela surgindo então desse vaso e vindo se distribuir aqui no final da traqueia, na árvore brônquica ou bronquial e no esôfago. Nessa figura aqui é um corte transversal do tórax de um cão, mostrando aqui então a aorta torácica e a emissão aqui dela em cima das das artérias intercostais dorsais. Lembrando que essas intercostais dorsais limitem logo aqui um ramo dorsal que vem para as estruturas epaxiais, que ficam acima dos processos transversos das vértebras torácicas. Esse ramo dorsal vai interessar muito quando a gente for falar de vascularização do sistema nervoso central, que limite aqui um ramo espinhal. Depois essa artéria intercostal ela segue no espaço entre as costelas, daí esse nome de artéria intercostal dorsal, e vai emitir dois ramos cutâneos laterais, um aqui dorsalmente e outro mais ventralmente. Essa artéria então segue pelo espaço intercostal, a artéria intercostal dorsal, para se anastomosar então, como eu falei anteriormente, com esses ramos aqui da torácica interna, que passa aqui sob a cobertura desse músculo, que é o músculo transverso torácico. Então esses ramos intercostais ventrais se anastomosam com a artéria intercostal dorsal aqui no espaço intercostal. Essa é uma figura interessante porque ela mostra o assoalho da cavidade torácica. Aqui a inserção do diafragma nesse assoalho e aqui já então a cavidade abdominal, justamente para mostrar o trajeto de um vaso, que é esse aqui, que é a artéria torácica interna, que a gente já viu, que é um ramo das artérias subclávias. Nesse lado aqui a artéria está exposta e no lado de cá a artéria está coberta por esse músculo aqui, com esses diversos feixes aqui, que é o músculo transverso do tórax. Então, por baixo desse músculo transverso do tórax corre essa artéria torácica interna. E reparem que a gente já mencionou que essa artéria torácica interna emite vários ramos intercostais ventrais que vão se anastomosar com as artérias intercostais dorsais, que são ramos da aorta torácica. Essa figura aqui também cabe a gente destacar que esse ramo aqui, que fica justamente nessa linha de inserção aqui do diafragma, aqui no assoalho e nas paredes laterais depois, essa artéria aqui é chamada de artéria musculofrênica, porque além de suprir aqui a parede torácica, vai suprir também aqui o diafragma. Depois mostra a continuação dessa artéria torácica interna para vir formar aqui dentro da cavidade abdominal, no assoalho dela, internamente, a artéria epigástrica cranial profunda. E reparem que tem aqui um ramo pequenininho saindo aqui, que vai perfurar essa musculatura aqui no assoalho do abdômen, para ir superficialmente nesse mesmo trajeto que essa aqui, que é a artéria, então, epigástrica cranial superficial. Nessa figura, nós observamos uma carótida comum, que é a direita, mostrando então que ela, quando ascende pelo pescoço, após a emissão aqui dessa artéria, que é a tireoideia cranial ou tireoide cranial, ela vai se dividir aqui na carótida interna e na carótida externa. Essa carótida interna ela se aprofunda e vem aqui para a cavidade craniana vascularizar o encéfalo
e estruturas depois aqui da órbita e cavidade nasal, em planos mais profundos. Essa carótida externa, ela segue para vascularizar estruturas superficiais aqui na cabeça e algumas profundas. Então, se a gente acompanhar essa artéria carótida externa, nós podemos observar alguns ramos dela aqui, como essa artéria aqui, que é a artéria occipital, em seguida um pequeno ramo aqui depois dela, que é a faringe ascendente. Aqui, esse ramo aqui, que é a artéria laríngea cranial. Acompanhando aqui a carótida externa, nós vamos ver ela emitir aqui, ó, a artéria lingual, depois aqui a facial, aqui a artéria auricular caudal. Ela continua aqui, a carótida externa, se dividindo aqui numa artéria que vai passar aqui por baixo do masseter, que é a artéria maxilar, e essa que corre superficialmente aqui, à frente do pavilhão auricular, que é a artéria temporal superficial. Essa visão esquemática, então, mostra o tronco de um cão, e a gente pode observar aqui a aorta, a artéria aorta em toda a sua extensão. De início ela saindo aqui do coração, com a aorta ascendente, formando o arco aórtico, e desse arco aórtico partindo do tronco braquicefálico e a artéria subclave esquerda. Depois disso, do arco aórtico, a aorta descende e vai ser dividida aqui em aorta torácica e aorta abdominal. Lembrando que a aorta torácica ela emite vários ramos aqui dorsalmente, que são as artérias intercostais dorsais. Essas artérias intercostais dorsais emitem um ramo dorsal, que são para as estruturas epiaxiais, e depois continuam aqui no espaço entre as costelas, para vir se anastomosar com esses ramos aqui de baixo da artéria torácica interna, que são as artérias intercostais ventrais. Então, essas artérias intercostais ventrais se anastomosam com a artéria intercostal dorsal para vascularizar então a parede lateral e ventral aqui do tórax. Já na região abdominal, assim que a aorta cruza o hiato aórtico, nessa altura aqui, a artéria aorta abdominal vai emitir vários ramos viscerais aqui ventralmente, como, por exemplo, a artéria celíaca, a mesentérica cranial, as artérias renais, aqui está representado só uma, mas é um par. As artérias gonadais também são um par, mas está representado só uma. E por último aqui, a artéria mesentérica caudal. Além desses ramos viscerais, são emitidos ramos também para vascularizar as paredes do abdômen, como as artérias lombares aqui, ó, emitidas dorsalmente de maneira semelhante às intercostais na região torácica. Aqui na região lombar, os equivalentes são as artérias lombares, que também vão dar um ramo dorsal para as estruturas epiaxiais e depois elas continuam ventralmente na parede lateral do abdômen. Além desses ramos lombares, dessas artérias lombares, para vascularizar a parede do abdômen, nós temos aqui, ó, perto a emissão das artérias renais, essa artéria aqui, que é a artéria frênico-abdominal. Essa artéria frênico-abdominal ela se divide na artéria frênica caudal e na abdominal cranial. Se a gente for olhar aqui a aorta, depois da emissão da artéria mesentérica caudal, ela se continua aqui, emite aqui, ó, a circunflexa profunda do ílico, também uma artéria que vem para vascularizar a parede do abdômen, e em seguida a artéria ilíaca externa, que vem vascularizar o membro pélvico. Essa ilíaca externa é importante a gente acompanhar, porque ela emite aqui, ó, a artéria femoral profunda, né? Essa femoral profunda emite o tronco pudendo-epigástrico. Esse tronco pudendo-epigástrico emite aqui, ó, a artéria epigástrica caudal profunda. E depois aqui a pudenda externa. E essa pudenda externa emite a artéria epigástrica caudal superficial. Essas duas artérias epigástricas, a profunda e a superficial, caudais, elas vão se anastomosar com essas artérias epigástricas craniais que foram emitidas aqui pela torácica interna. Como a gente já viu no outro slide, essa torácica interna, na terminação dela, ela se divide na epigástrica profunda cranial e na epigástrica superficial cranial. Então, dessa forma,
as artérias epigástricas, profundas e superficiais, tanto as craniais quanto as caudais, elas vascularizam aqui a parte ventral do abdômen. Após então emitir a artéria ilíaca externa, a aorta se continua aqui e vai emitir os seus ramos terminais, que são duas ilíacas internas, está representada só uma aqui, que vão vir vascularizar a pelve, e esse pequeno ramo aqui, ó, que vem para a superfície ventral aqui do sacro, para depois vir para a cauda, que é a artéria sacral mediana. Complementando então o que a gente viu no slide anterior, isso aqui está justamente mostrando a vascularização da parte ventral, da parede ventral do abdômen, né? Isso externamente, mostrando aqui então, ó, as epigástricas craniais superficiais dos dois lados, que são ramos da torácica interna, como a gente já falou, e as epigástricas caudais superficiais, que a gente já falou, que são ramos da artéria pudenda externa. Essa visão esquemática é interessante porque mostra dentro da cavidade abdominal a artéria aorta abdominal correndo em paralelo aqui, ó, com a veia cava caudal. A aorta abdominal então se relaciona em sua face direita com a veia cava caudal. E aqui a gente pode observar, ó, a passagem da aorta no hiato aórtico. Ela acabou de sair aqui do hiato aórtico, entrando na cavidade abdominal, e a gente consegue observar logo aqui de cara a emissão da artéria celíaca, se dividindo nos três ramos principais, que é a artéria esplênica, a gástrica esquerda e a hepática comum. Depois a aorta continua e emite aqui a mesentérica cranial. Em seguida a gente vê esse pequeno ramo aqui, ó, saindo da superfície lateral, que é a artéria frênico-abdominal, se dividindo aqui, ó, na frênica caudal e na abdominal cranial. Acompanhando então a aorta, a gente vê a emissão, ó, da artéria renal direita e a artéria renal esquerda. Descendo aqui a aorta, emite as artérias gonadais, que vão para o testículo ou para o ovário, depende do sexo. E em seguida emite o seu último ramo visceral aqui, que é a artéria mesentérica caudal. Reparem que aqui ainda dá para ver a aorta emitindo aqui as circunflexas profundas do íleo, dos dois lados. A gente só não vê a terminação dela aqui, que a gente vai ver no próximo slide. Nesse slide aqui, então, a gente observa o que a gente já viu anteriormente, né? A aorta saindo aqui, ó, do hiato aórtico, emitindo a artéria celíaca, a mesentérica cranial, as artérias frênico-abdominais, que vão se dividir na frênica caudal e na abdominal cranial. Depois a artéria aorta descende aqui, emitindo as artérias renais. Continuando ela descendo aqui, as artérias gonadais, aqui e aqui, a direita e a esquerda, e a artéria mesentérica caudal. E a gente observa aqui alguns ramos que a gente não viu no anterior, que são as artérias lombares, que são ramos então parietais, que vão vir para as paredes. E além dessas lombares, há essa artéria aqui, ó, circunflexa profunda do íleo. Essas artérias lombares ela tem uma distribuição semelhante às intercostais. Elas vêm para vascularizar a parede lateral, né, dorso lateral do abdômen, e emite ainda um ramo dorsal, que vai emitir também um ramo espial, igual lá na região torácica, como a gente viu. Então aqui a gente consegue ver nessa figura a continuação da artéria aorta depois que emitiu as artérias circunflexas profundas do íleo, que a gente não viu na figura anterior. Então aqui a gente consegue acompanhar a aorta, ó, ela emitindo esses dois grandes vasos que vêm para os membros pélvicos, que são as artérias ilíacas externas. Reparem que após as ilíacas externas, a aorta continua e vai terminar aqui, ó, emitindo as duas ilíacas internas e essa artéria aqui no meio, que é a sacral mediana. As ilíacas internas vão então vascularizar o conteúdo da pelve e a sacral mediana continua para vascularizar a cauda. Esse slide foi retirado então, essa figura foi retirada do GET, do volume 2, referente a aves, e a gente observa aqui a aorta da ave, a aorta ascendente, o arco aórtico, a aorta descendente. Reparem que nos mamíferos domésticos a curva do arco aórtico era para o lado esquerdo, nas aves é para o lado direito. Então aqui nós podemos observar que logo que a aorta sai do coração, como ocorre na ave, ocorre também no mamífero. A aorta ascendente, o primeiro ramo que ela vai emitir é para o próprio coração, que são as artérias coronárias, a esquerda e a direita.
Depois, a aorta ascendente forma esse arco, que é o arco aórtico, e no início desse arco tem o surgimento dessas duas artérias grandes aqui, para me vascularizar a musculatura peitoral, o membro torácico e a cabeça e o pescoço. Então, esses dois grandes vasos são as artérias braquiocefálicas. Cada artéria braquiocefálica vai emitir uma carótida comum, aqui, e depois se continua com uma artéria subclávia. E cada artéria subclávia se divide numa artéria axilar, que vai para o membro torácico, e num tronco peitoral, que vai para a musculatura peitoral, que é muito avantajada nesses animais, que é a musculatura que propicia o voo, uma das principais musculaturas para propiciar o voo. Depois do arco aórtico, a aorta vai descender pelo corpo, e aqui a gente não vai dividir em aorta torácica e abdominal, lembrando que a ave não tem um diafragma para separar a cavidade torácica e abdominal. A gente chama de cavidade celomática, é uma cavidade única. A aorta, então, descendente, vai descender pelo corpo e vai emitir ramos muito semelhantes como dos mamíferos, que a gente pode ver aqui, ó, esses pequenos raminhos, que são artérias intercostais, depois na região que corresponderia ao abdômen dos mamíferos, as artérias lombares, e aqui, ó, ramos viscerais que são muito semelhantes ao que nós vimos lá nos mamíferos. A artéria celíaca, a mesentérica cranial, as artérias que são chamadas de renais craniais, aqui as artérias ilíacas externas, depois a aorta continua e emite as artérias isquiáticas. Reparem que dessas artérias isquiáticas saem as artérias renais média e caudal, ó, artéria renal média e caudal. Depois a artéria aorta se continua, emite aqui a artéria mesentérica caudal, e a artéria aorta então vai terminar aqui se dividindo nas ilíacas internas, uma de cada lado, e continuando aqui na artéria mediana da cauda, ou artéria caudal mediana.